Fala, meus queridos, como vocês estão, galera? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como nós podemos falar de Deus para as pessoas de forma saudável. Não é aquele evangelismo arrogante, né? Com o nariz empinado, ou aquele evangelismo que é aquela obra específica que a gente vai e depois não tem mais contato com as pessoas. Eu tô falando de um evangelismo que você se conecta com a pessoa, ajuda ela a compreender o evangelho e assim auxilia, né? Para que ela continue vivendo o evangelho ao longo da vida dela. Eu quero trazer para você coisas que são sutis, a maneira que a gente se comunica, qual o coração que a gente deve ter. Então tem alguns conselhos, na verdade são 4 conselhos que eu vou trazer aqui, que eu espero que te ajude de fato na sutileza ali da maneira como você comunica, na maneira que você chega para falar. Bem, se você tá gostando desse conteúdo, eu já peço logo para você curtir aqui esse vídeo, se inscreva no canal, né, galera? Por favor, dá aquela força. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E deixa nos comentários o que você tá achando disso aqui que eu tô falando, tá bom? Vamos lá pro conteúdo? Mas antes, olha, rapidamente, só preciso avisar de que esse conteúdo, ele é um recorte de uma live que a gente fez recentemente. Então, vamos lá, né, pegar esse conteúdo que foi muito bacana, muito legal. E eu espero que possa te edificar e te ajudar na sua fé. Então, beleza? Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Quando nós estamos falando sobre apresentar o evangelho para alguém, e eu já fiz até uma outra live falando sobre isso, vou deixar aqui no card ou na descrição para vocês verem, é importante a gente entender que falar do evangelho não é simplesmente falar Jesus te ama, mas é você ter um desejo genuíno de você querer que essa pessoa com qual você está falando seja o seu irmão em Cristo, parte da família de Deus, parte do corpo de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos ali, a gente quer se conectar espiritualmente com a pessoa, porque ela vai ser alguém que pode vir a me ajudar na minha fé e que pode vir sim ser um grande guerreiro, uma pessoa que vai estar do meu lado na batalha, batalhando o bom combate. Então, eu preciso ter uma conexão com ela, eu preciso que ela confie em mim espiritualmente para que Deus, né, use essa amizade, esse nosso relacionamento e trabalhe ali na vida daquela pessoa e também na minha, né? Sempre quando a gente está evangelizando, lembra que a Bíblia ela é uma espada de 2 gumes, né? Ela corta para os 2 lados. Ao mesmo tempo que eu compartilho a palavra de Deus, a palavra também ela vem, corta meu coração. É uma das interpretações dessa escritura, eu sei que tem várias outras. Mas enfim, quando a gente fala de um evangelismo saudável, a gente está falando de algumas perspectivas. Primeiro, vamos lá para essa conexão cultural. O que eu quero dizer com essa conexão cultural? Vamos ler a escritura em Atos, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Diz assim: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Ou seja, Paulo, né, foi levado até Atenas. Enquanto esperava eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ou seja, Paulo, né, estava ali em Atenas, ele estava a tempo. Por isso discutia na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Olha como isso parece com os nossos dias atuais. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Enfim, eu não ia ler para ver se a gente poupava tempo, mas, cara, de verdade, essa escritura ela é muito poderosa e eu acho que ela tem muitos ensinamentos, especialmente com relação a essa conexão espiritual, essa conexão cultural, que a gente está falando aqui. Primeira coisa que a gente pode ver, primeiro, Paulo, né, ele chega em Atenas, ele é levado em Atenas e ele fica indignado. Ele fica indignado por ver tantos ídolos.
E ele percebe isso. Logo depois que ele chega e ele começa a perceber ali a cultura da cidade, ele começa a dialogar com as pessoas. Porque ele dialogava tanto com judeus quanto gregos tementes a Deus. Ou seja, a preocupação de Paulo a princípio não foi em falar para não cristãos, pessoas que não acreditavam em Deus. Ele estava falando para pessoas que acreditavam em Deus. E aí ele vai lá para a praça principal conversando com essas pessoas. Essa conversa se espalha e outros filósofos, epicureus e estoicos começam a questionar, querendo saber o que é isso. E aí convidam ele para falar. Olha a maneira que Paulo começa a dizer. Atenienses, ou seja, ele está ali se identificando. Olha, eu estou entendendo quem vocês são. Ele fala, olha, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, né? Ou seja, de certa maneira, ele está aqui fazendo assim uma crítica, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, eu estou percebendo isso, eu estou vendo isso. Vocês são muito religiosos, isso pode ser algo positivo, pode ser algo bom. Porém, vocês estão aqui adorando deuses que vocês não conhecem, né? Eu já até vi uma placa dizendo ao Deus desconhecido, o que mostra que ele esteve com o povo, foi nas ruas, entendeu ali, conversou com as pessoas. E ele está falando de um coração muito humilde, vulnerável, dizendo, olha gente, eu entendo a cultura de vocês estão numa cultura de muito pensamento, vocês querem saber das notícias, querem saber de tudo, estão em busca desse Deus, e eu tô aqui para dizer para vocês que eu conheço esse Deus foi apresentado a mim e eu sei quem ele é o Deus de todas as coisas, fez todas as coisas e começa ali a pregar o evangelho. Então, olha que interessante, né, quando a gente olha, né, para Paulo, né, a gente vê esses aprendizados dele, a gente vê que ele é um cara que se conecta com a cultura, ele vai lá e busca entender a cultura, que cultura é essa que o povo está vivendo, passando, que coisas que estão acontecendo ali. Então é importante a gente pensar, quando a gente está falando de um evangelismo saudável, a gente precisa compreender a cultura que a gente está fazendo parte. Uma cultura, né, a cultura que as pessoas estão fazendo parte. Nossa, tem um barulhinho aqui ligando, parece que tem alguma coisa lá embaixo na campainha. Bem, vou deixar ver se liga de novo. Mas enfim, vamos lá, continuando que esse assunto é grande. É grande, mas a gente vai rápido, tá, gente? Se preocupa não. É essa conexão que deve ser respeitosa. Vamos ler essa escritura lá em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 20 ao 22. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E aqui é importante, quando a gente volta aqui para esse princípio, né, dessa conexão que a gente deve ter com as pessoas, ela deve ser uma conexão respeitosa. Você vê Paulo aqui falando, olha, eu tornei-me como alguém que está debaixo da lei para alcançar essas pessoas. Eu falei sobre a lei de forma profunda, de forma verdadeira, né, conectando ali as verdades do evangelho para que as pessoas pudessem entender a lei de Cristo, entender o que Deus está querendo trazer ali para a vida delas. Ao mesmo tempo, eu também me tornei como alguém sem lei, como alguém que não tivesse ali essa lei no coração. E ele fala, não é que eu esteja pecando deliberadamente, né, como se eu não estivesse debaixo da lei de Cristo, não é isso, mas eu me conectei com essas pessoas, me conectei com aqueles que eram fracos, e enfim, várias questões. Gente, só um segundinho, deixa eu tirar esse negócio aqui, porque tá complicado, viu? Isso aí, galera, vamos lá. Coisas que acontecem na live, né? Coisas que acontecem, faz parte. Mas, voltando lá, conexão respeitosa. Quando nós estamos falando sobre uma conexão respeitosa, é uma conexão onde a gente vai ali também não só querer que o outro mude, mas eu, respeitosamente, com muita humildade, eu vou mudar também para alcançar essas pessoas, para querer ver a mensagem de Cristo ser espalhada de forma poderosa ali para aquele povo, para aquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, a conexão respeitosa, ela vem numa via de mão dupla. Tanto eu espero, né, que a pessoa mude ao conhecer Deus e ao se aproximar dele, como eu também devo ter um coração bastante respeitoso de mudança também. De algumas formas que eu falo, alguma maneira que eu ajo, eu já vou falar um pouquinho mais disso, justamente para que a gente possa se conectar. E aí a gente chega na próxima, né, no próximo ponto,
que é esse ponto aqui, que é a sensibilidade à situação. E tem uma escritura lá em Mateus 22, onde a gente vai estar falando sobre um encontro de Jesus com um grupo específico. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles foram lá e mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Ele lhes disse: então deem a César o que é de César, e o que é de Deus deem a Deus, né? E a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Olha que interessante. Primeiramente, aqui a gente vê que Jesus está falando com os herodianos. Quem são os herodianos? Os herodianos, eles são pessoas que seguiam Herodes o Grande. Não o Herodes ali que Jesus, dialoga, mas um Herodes anterior a ele, Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele era, de fato, um dos caras mais importantes daquela região. Foi ele que conseguiu aproximar, o povo judeu de Roma. Ele era um dos caras mais poderosos que controlava ali o mercado de especiarias ali daquela região, e era do interesse de Roma que Herodes fosse ali parceiro no comércio deles. E aí, de certa maneira, conforme Herodes vai se aproximando de Roma, ele vai trazendo a cultura helênica, vai trazendo a cultura greco-romana para dentro ali do povo judeu. E aí ele começa a se autodeclarar como o rei dos judeus, começa a produzir muitas construções, teatros e coisas assim para trazer essa cultura greco-romana para o povo. E isso começa a chamar a atenção das pessoas. O dinheiro, a fama, o entretenimento, a saúde, a educação, não que isso seja ruim na essência, mas tudo isso vinha carregado de muitos pecados, de muitas idolatrias, de muitas coisas erradas, e o povo começou a flexibilizar a sua fé, flexibilizar a maneira de se encontrar ali, de viver o judaísmo. E aí eles começaram a escolher aquilo que era melhor para eles. Eu vou seguir isso aqui, mas isso aqui não. Eu vou para esse show, mas eu não vou fazer tal coisa. E eles começaram ali, naquela cultura greco-romana trazida ali por Herodes, a flexibilizar a sua fé e escolher aquilo que mais lhes agradava. Parece muito com a nossa vida hoje, né? Eu acredito que muitos de nós, a gente tem, querendo ou não, um coração herodiano, né? A gente está tão envolvido, às vezes, na nossa cultura, nas coisas que a gente realiza, nessa vida consumista, né? Que a gente, às vezes, se permite viver, escolher, na verdade, o que mais se adequa ao nosso coração. Eu vou aqui pegar muito dinheiro, querer construir minha casa, ter minhas coisas, mas ajudar os pobres e necessitados que Jesus me pediu para fazer, eu vou deixar de lado, isso aqui não é muito comigo, não. E muitas vezes a gente vai fazendo essa e outras coisas com esse coração de Herodes. E os herodianos foi esse grupo que foi se formando, é um grupo religioso ali da época, onde eles traziam esses ensinamentos. Que tudo bem você viver essa cultura helênica, essa cultura greco-romana, tá tudo bem, desde que você faça isso e aquilo ali do judaísmo. E aí muitos gostaram disso, era bom para os olhos, prazeroso para o corpo, e aí começaram a se envolver com muitos pecados, muitos cultos, muitos rituais, coisas romanas, morte, assassinato, né? Várias coisas que tinham ali, por exemplo, né? Falei morte, assassinato, né? Pensando, por exemplo, ali naquela questão dos gladiadores e tal, né? Então o pessoal gostava disso, participava disso, daquela política do pão e circo, e, escolhia aquilo do judaísmo. Acho que já deu para ficar claro, né? E aí Jesus se encontra com os herodianos vão lá conversar com ele, e eles chegam todos respeitosos, falando ali, com eloquência, eram pessoas educadas, e tal, e aí eles jogam a bomba. Jesus, é para dar para César ou não é para dar para César? É certo ou não pagar imposto? E aí Jesus, ele olha, e aí com muita sensibilidade, que é o ponto aqui, sensibilidade à situação. Quando nós estamos falando de evangelismo saudável, a gente precisa ser muito sensível àquilo que está acontecendo, entendendo qual é o contexto, onde as pessoas querem chegar. Tem muitas pessoas que estão com um coração sincero, de querer conhecer Jesus Cristo, questionam, perguntam, mas querendo realmente entender. E muitas outras pessoas que não, que fazem justamente o contrário. E a gente precisa ser sensível a isso, entender espiritualmente onde que o Espírito quer nos guiar. Assim como Jesus, quando ele fala com o jovem rico, entendendo qual era o ponto ali do coração dele, assim como Jesus fala aqui com os herodianos, entendendo qual era o ponto do coração deles. E Jesus, ele é muito sábio, Para um, ele fala: olha, o jovem rico, vai lá e vende seus bens, você está amando muito essas coisas.
né? Não é que é errado ter bens, mas do jeito que você está vendo sua riqueza, isso não vai te fazer entrar no céu. Para os herodianos, ele chega e fala, olha, dê a César o que é de César, é justo dar a César o que é de César, porém eu estou aqui para te encorajar a dar a Deus aquilo que é de Deus. Basicamente ele está dizendo aos herodianos, olha, parem, né, de se permitirem se envolver tanto com essa cultura greco-romana e valorizem aquilo que é de Deus e honrem aquilo que é de Deus, mesmo que vocês estejam inseridos nesse contexto, né? Então, Jesus, com muita sensibilidade, ele foi vendo. Isso é importante quando a gente está falando de Deus para alguém, ter sensibilidade no coração. A gente não está ali para vencer o argumento, né? Ganhar questões e desconectar as pessoas. A gente está ali para mostrar para a pessoa, né, que existe um Cristo e que esse Cristo ele é um rei, que ele possui um reino e ele convida essa pessoa a fazer parte. Se a pessoa não ouvir, tudo bem, problema dela, né? Ela e Deus. Ou Deus talvez use outras pessoas na vida dela para trazê-la, né, pro seu abraço acolhedor. Mas no processo aqui, o nosso papel é a gente ser sensível e ajudando, guiando as pessoas nesse processo. E aí, por fim, meus amigos, a gente tem aqui essa outra coisa que gera conexão, que é a adaptação da mensagem. E aqui a gente vai ler João capítulo 1, né, João capítulo 1, versículo 1. Né, logo bem no comecinho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vou ler mais um pouquinho. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que bacana essa escritura. Aqui a gente vê essa expressão. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É muito interessante a gente pensar, deixa eu voltar aqui para mim, é muito interessante a gente pensar que essa palavra verbo, ela do grego, né, quando foi escrita, ela se relaciona à palavra logos, né, logos, verbo é a tradução de logos. Logos é uma palavra usada tanto no contexto, na religião judaica, quanto no contexto, né, cultural ali greco-romano. Logos, para os judeus, era a própria palavra de Deus, às vezes simbolizava o próprio Deus, era justamente ali o que era de mais precioso para o judeu, que era a lei, né, basicamente. Estou aqui resumindo contextos teológicos para fazer o meu ponto aqui. Logos, né, para os romanos, para os grego-romanos, era uma ideia de consciência, de ciência, de filosofia, era a sabedoria, era aquilo que guiava, né, o pensamento daquela época. Ou seja, o logos era algo muito profundo, né, ao mesmo tempo que delimitava o pensamento filosófico daquele tempo. Então, quando a gente vê aqui João, logo no início do seu livro, deixa eu voltar para cá, falando, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Para todos os dois públicos, tanto para os judeus que estavam lendo, quanto para os romanos que estavam lendo, para eles isso aqui faz sentido. No princípio era o Logos. E aí as pessoas pensam, claro, a lei de Deus, o próprio Deus, a palavra, né? Isso é judeu. O romano olha e pensa, nossa, isso mesmo. A filosofia, a sabedoria estava no princípio, né? E essa sabedoria que de fato revela Deus, revela a lógica, a filosofia das coisas e tal. Então você vê ali os dois concordando. Porém, o apóstolo João, ele continua falando. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem nele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Gente, olha que interessante. Porque aqui ele está dizendo, ele começa a personificar essa ideia de logos, né? Essa ideia de verbo em uma pessoa. E ele traz, né, que essa pessoa, ele vai falando isso ao longo do capítulo 1, que essa pessoa, esse logos, né, tanto que o judeu achava que era a lei, quanto o romano que achava que era essa sabedoria, a filosofia, ele vai sentando na figura de Cristo. Ele vai mostrando para as duas culturas, para os dois povos, de que, olha, vocês precisam entender isso muito profundamente. Aquilo que vocês estão adorando, né, buscando, se concentra na figura de Jesus Cristo. E aí ele vai ali mostrando o evangelho para essas pessoas. Ou seja, ele adapta a mensagem. E a gente precisa entender, quando nós estamos ali evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, a gente precisa adaptar a nossa mensagem para o público que a gente está falando. Talvez se ele falasse de um jeito, somente os judeus entenderiam. Se ele falasse de um jeito
jeito, talvez só os romanos entenderiam. E Deus deu sabedoria para João, para ele falar, escrever de tal forma que ele conseguia ali se conectar com os dois povos, entendendo a cultura de cada um, a história de cada um, né? Voltando aqui, né, pro nosso slide, né? Pro nosso slide não, pro nosso documento, ele nesse processo, ele se conecta respeitosamente, ele tem sensibilidade às pessoas com quem ele está falando e ele adapta a mensagem para trazer essa informação com muito poder, fazendo sentido para quem estava ouvindo. Então, gente, isso aqui são práticas de um evangelismo saudável. São questões bem sutis, né? E que a gente vai aprendendo praticando, né? A gente vai, ao tentar viver assim, ao tentar fazer isso, a gente vai aprendendo como ser sensível e como conseguir se comunicar e se conectar com as pessoas. É uma disciplina, querendo ou não, né? Deus nos chama, nos comissiona a falar dele, a ir a todos os povos, a todos os cantos da terra, a todas as nações. De fato, isso é um exercício que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, que a gente vai aprendendo essas 4 coisas aqui que são importantes. Se você não pensa nessas coisas, muito provavelmente o seu evangelismo ele pode estar sendo um evangelismo ali autoritário, um evangelismo arrogante. E é isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, onde nós falamos sobre essas questões que são bem sutis, mas que são super importantes quando a gente está falando sobre um evangelismo saudável e espiritual. São 4 dicas baseadas ali em algumas escrituras na Bíblia. Eu espero que possa te ajudar a comunicar mais de Deus para as pessoas, tá bom? Gente, se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho aí para não perder nenhuma das notificações e, é claro, também compartilhe, comente. E vamos juntos construir essa comunidade de discípulos verdadeiros que buscam viver o evangelho todos os dias, verdadeiramente na sua vida. Beleza, galera? Se você quer saber e se aprofundar mais ainda sobre esse conteúdo, tem aqui do lado a nossa live completa. Você pode ver, tem vários assuntos que eu falo lá ainda e faço correlações com a visita do Bruno Mars ao Brasil. Se você quer saber ainda mais sobre evangelismo, tem esse outro vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, onde eu falo um pouquinho sobre o que é o evangelho e como você pode compartilhar sobre ele. Beleza, galera? Tamo junto e a gente se vê na próxima.